Boa noite, Claudinei Oliveira. Claro que, naturalmente, você trabalhou o time para conseguir uma vitória. O time até teve muita força ofensiva, né? Exemplo de domingo passado. E hoje a vitória não veio. Se atribui a cansaço, chuva, um adversário mais difícil. Como é que você define tudo que aconteceu aqui no Café? Boa noite. Assim, nós pegamos dois adversários muito difíceis, né? Duas equipes que quase subiram ano passado, estiveram muito próximo do acesso. O São Bernardo, apesar de ter mudado o treinador, tem um modelo de jogo já vinha fazendo com o Márcio Zanardi. O Catalá está dando sequência, mas já uma equipe que já tinha uma base, né? Agora a mesma coisa Volta Redonda com o Rogério, já tem um trabalho longevo lá no Volta Redonda, já tem várias passagens lá, essa última já por um bom período. Então a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? E dentro da dificuldade do jogo, acho que a gente fez uma boa partida na minha concepção. Né? Tivemos mais volume, como você falou, criamos inúmeras chances de gol, jogamos praticamente atacando o adversário, né, na maioria do tempo, recuperando a bola e continuando atacando. Nos poucos lances que a gente falhou ali, vacilou, posicionamento, coisa que a gente tem que corrigir. O adversário foi feliz, fez o gol, e a gente conseguiu empatar com um belo gol do Iago, e eu acho que depois disso aí tivemos volume para vencer o jogo. Infelizmente não conseguimos, mas entender que a gente está achando um caminho, né? Acho que a equipe, nas últimas 3 rodadas, fez 7 pontos, os 2 jogos em casa, eu acho que nós fomos protagonistas, né? Depende foram jogos diferentes, né? O São Bernardo um pouquinho mais reativo, a gente esperando um pouquinho o erro do São Bernardo, a gente tomando mais as rédeas do jogo, sendo mais propositivos, né? E acho que a gente fez um jogo assim, poderíamos ter vencido, acho que tivemos 16 finalizações, 8 na direção do gol, o adversário teve, acho que a metade disso. Então a gente jogou para vencer, infelizmente, é futebol, né? Não adianta ter volume se a bola não entrar. Mas agradecer a entrega dos atletas, agradecer o torcedor, né, que veio aqui com esse tempo ruim e no final do jogo reconheceu, né? Porque o discurso com a gente para os atletas fica vazio, né? Se o torcedor não nos der esse respaldo. Porque a gente passa para os atletas assim, o torcedor quer se sentir representado em campo. Se a gente correr, se a gente der a vida, brigar por todas as bolas, vai vir um reconhecimento dependente do resultado. Então, quando a gente faz tudo isso, e o reconhecimento vem, apesar do resultado não ser esperado por nenhum de nós, nem pelo torcedor, eu acho que valida aquilo que a gente fala e valida esse comportamento da equipe, que a gente espera que daqui para frente seja sempre o mesmo. Claudinei, boa noite. Você faz a sua segunda partida e, analisando, o Londrina, mais uma vez, fez um bom jogo, né, intenso, e 4 jogos já, sem perder. O Londrina conquistou aí 8 pontos nos 4 últimos jogos. Faltando detalhes, você está achando o time, você chegou há pouco tempo. Eu percebi que, no intervalo, você já fez uma mudança com o Longini fez um bom jogo, na minha opinião, pelo menos. Daqui para frente, você ainda pode fazer alguns ajustes, dependendo do adversário, e o próximo é o adversário que está lá na parte de baixo, fora de casa, que dá ao Londrina essa possibilidade de buscar também pontos fora. Com relação à mudança, a gente vai identificando jogo a jogo, né? O último jogo, o Pablo fez o que a gente pediu ali, o adversário jogar com 3 zagueiros, a gente precisava de ter 2 por dentro ali para pressionar. No intervalo, a gente identificou que estava tendo espaço entre linhas ali, né, para jogar, como a gente fala, no contrafluxo da jogada, quando a linha baixasse, o meia sair para trabalhar, que foi o que o Daniel Amorim fez no gol do Iago, né? Então a gente acha que, por característica, o Longini encaixaria melhor no jogo. Poderíamos ter orientado só o Pablo, esperado um pouquinho fazer a troca, mas já tínhamos perdido um momento de substituição com a saída do Rayan. Então a gente viu já fazendo intervalo. Acho que o Longini, concordo que ele entrou bem, né? O começo do jogo deu um volume muito bom, no início do segundo tempo nosso foi muito bom. Depois eu acho que o adversário começou a se precaver mais e dificultou nossas ações. E assim, a gente vai trabalhando semana a semana, jogo a jogo. Se falar um adversário que está lá embaixo, às vezes é o jogo mais difícil, né? Porque a gente tem que estar atento para não baixar esse nível de atuação, esse nível de intensidade em função da classificação do adversário. A gente não pode escolher adversário, escolher local, a gente tem que jogar assim sempre. Então é um desafio para nós. E foi um jogo atípico também na questão das trocas, né? 2 trocas por motivo de lesão, de concussão, no caso do Henrique. A do Rayan, a gente nem identificou nenhum choque de cabeça, pode ser uma jogada de escanteio ali, mas ele, quando retornou aqui para a linha de defesa, não estava assistindo bem, falou que deu uma apagada, assim, não lembrava o que tinha acontecido, estava acontecendo no jogo. Então foram 2 trocas que a gente perdeu, o Henrique muito bem no jogo, inclusive, o Carlos entrou bem, mas o Henrique vinha fazendo um bom jogo também. Então, dentro dessas situações, a gente ficou um pouco amarrado para fazer a última e fazer 2 de uma vez, optamos pela entrada do Martin, que é o segundo jogo que já entra bem também, colocando o pé na bola, botando intensidade, e o Caio Roque na esquerda. Como o Thiago no intervalo tinha relatado, tinha embolado um pouquinho a perna dele, a gente optou por trazer o Maurício para cá. Eu acho que assim, o caminho é esse, né? Aí cabe a nós continuarmos treinando dessa forma. Se a gente começar a escolher jogo para ser intenso,
vamos ser intenso em casa e fora mais ou menos, a gente não consegue esses resultados que a gente está tendo. Claudinei, boa noite. O Londrina tem uma derrota em 6 jogos e somou 8 pontos nos últimos 4 jogos, o que é um aproveitamento muito bom. E você disse que o time está encontrando a forma de jogar. Isso te dá uma espécie de confiança de que o time vai conseguir repetir atuações como essa para seguir pontuando todo o jogo, o que é super importante para você se classificar entre os 8? Sim, eu tô criando, assim, a gente está criando uma forma, não sei se nova, né? Eu não vi todos os jogos do Londrina antes, mas a gente tem proposto para eles um jogo mais de pressionar a bola o tempo todo, de marcar alto, e tem mudado um pouco para a gente atingir isso, a gente tem que treinar dessa forma. Então, acho que, por a gente estar no momento de adaptação, né, eu achei que a gente ia até sentir menos, ia sentir mais, desculpa, a gente está sentindo menos do que eu esperava. Eu achei que essa mudança de comportamento, a gente tem que ser um pouco mais intenso, pressionar mais alto, que os jogadores fossem fisicamente suportar menos o jogo, eles estão suportando. Eu acho que em um momento do segundo tempo eles devem ter percebido que a equipe deu uma arrefecida, né, mas conseguimos suportar quase o jogo inteiro. Então, pelo fato de a gente estar nessa adaptação, troca de comando, né, você troca o treinador, pega dois adversários bem difíceis como nós pegamos, eu estou bem satisfeito, bem otimista, né, e como falei quando eu vim para cá na minha coletiva de apresentação, muito animado, eu vim com um ânimo renovado para trabalhar, fazer um grande trabalho aqui no Londrina e um trabalho de uma boa longevidade aqui. E os jogadores estão dando esse respaldo para a gente, né? A gente está aí com o elenco bem enxuto, trabalhando, daqui a pouco o Jeff está se recuperando para tentar voltar para nos ajudar, está voltando no DM, e os jogadores estão numa resposta positiva, ninguém está se sentindo dono da posição, todo mundo está batalhando, está correndo até o final do jogo. E aí tem coisa que só depende deles, né? Só depende da gente. Eu falo para eles, você correr, você se dedicar, só depende de você. Você vai arrombar, seu adversário vai ser mais feliz em um lance ou outro, mas a questão da entrega está dentro deles, só depende deles. E como falou o Daniel depois do jogo, a gente está semeando coisa boa, está plantando coisa boa para a gente colher coisa boa lá na frente. Tudo bem, Claudinei? Boa noite. Você comentou aí sobre o elenco enxuto, né? Muitas vezes de fora a gente percebe que algumas peças, se tivessem à sua disposição, poderiam até melhorar um pouco mais esse rendimento da equipe. Como é que tem sido essa conversa com a diretoria também, pensando nessa janela da Série C? A gente está conversando com bastante tranquilidade, né? Na minha concepção, né, de todos nós aqui, da parte técnica, a gente tem que trazer jogadores pontuais que vão chegar, podem até não ser titulares, mas com peso de titularidade, né? Não adianta a gente ficar trazendo jogador para compor elenco no momento desse. Então, a gente está sendo bem criterioso, a gente está olhando, temos algumas opções, tem algumas conversas em andamento, né? Visualizando alguma coisa no mercado. Só que a gente quer trazer jogadores que a gente, esse aí, se puser no campo, vai dar resposta. Não podemos trazer um cara que seja uma aposta, que daqui a pouco a gente faz um investimento e aí o jogador, vocês vão cobrar, trouxe o jogador, não estreou ainda, não está entrando em campo. Então, a gente está querendo ser bem assertivo e os resultados nos dão um pouquinho dessa tranquilidade para fazer as coisas com calma, para acertar. Lógico que toda contratação tem risco de dar certo ou errado, mas a gente está assim no mercado, estamos olhando, estamos observando, mas com muito cuidado para não dar um passo em falso e às vezes queimar um cartucho que pode fazer diferença lá na frente. A gente, hipoteticamente, na próxima classificação, garantindo uma classificação entre os 8, aí o nível de atleta que você traz para a final pode ser diferente. Boa noite, Claudinei. Como já foi comentado aqui na coletiva, o Londrina vem numa crescente de rendimento, mas já foram praticamente 1/3 do campeonato. Dos 6 jogos, o Londrina fez 4 em casa, somou apenas 1 vitória. E comparado também com os adversários que estão atrás do Londrina, o Londrina tem uma partida, 2 ou até 3 partidas a mais que eles. Você está com 2 semanas no clube. O que você analisou? O que o Londrina precisa melhorar para que consiga ter essa constância, principalmente nos jogos em casa? Assim, na realidade são acho que 10, 11 dias, né? Não chegamos a 2 semanas ainda, né? Mas eu cheguei na quarta-feira, comecei a trabalhar na quarta. Assim, eu acho que a constância a gente está tendo, né? Agora, resultado, às vezes não vai acontecer. Se a gente jogar bem, como está jogando com essa intensidade, a tendência é que a gente ganhe mais jogos. Hoje foi um jogo que a gente não conseguiu ganhar, mas criamos para vencer. A gente está atento a essa situação, lógico, tem times que têm 2 jogos só realizados, que podem ganhar hipoteticamente todos os jogos, mas também é difícil que ganhe todos os jogos, né? A Série C é muito equilibrada. Mas eu estou muito confiante pelo que a gente está vendo, né? Isso aí nos dá certeza que a gente está no caminho certo. O comportamento dos jogadores, não só nos jogos, como nos treinamentos da semana, tem sido bom. Vocês têm acompanhado alguns treinamentos lá, a gente tem procurado, na medida possível, abrir os treinos. Daqui a pouco, quando tiver mais, né, a possibilidade de abrir até mais treinos, vocês estarem acompanhando o trabalho, que eu acho que é importante, né, para vocês virem aqui e entenderem o que a gente está propondo para os atletas lá. E eu estou muito satisfeito, e pontuação ideal não é. Hoje a gente poderia ter 2 pontos a mais, né? Não vou falar do que passou, porque eu não estava aqui, seria leviano da minha parte. Mas dos 2 jogos que a gente fez 2 jogos para fazer 6 pontos.
Tanto o jogo do São Bernardo, a gente teve muito mais chance de fazer mais gols do que o São Bernardo, que teve uma chance, que foi a defesa do Arthur, apesar de ter tido posse de bola. E hoje a gente teve mais posse, mais finalização dentro do gol, mais finalização dentro da área, né? Tudo que tem que se fazer para ganhar o jogo. Só que tem um goleiro do outro lado, às vezes a bola do Maurício bateu na trave, uma finalização passa raspando. Então, assim, eu estou bem confiante que a gente vai conseguir pontuação, né, para estar entre os 8, que é o objetivo, porque depois é um novo campeonato. E espero que eu esteja certo, né, pensando dessa forma, que a gente continue nessa mesma pegada. Claudinei, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Seguindo nisso que você falou, a gente tem visto, não só hoje, mas em outras partidas do Londrina, que o Londrina está jogando muito bem, tem várias chances de finalizações antes mesmo da sua chegada, porém a gente não tem essa bola na rede. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse período que você está aqui, o que você acha que falta para realmente ter essa efetividade ofensiva? Então, isso aí é uma coisa normal no futebol, né? Você vai criar aí, cada 8 chances você cria, 6, 7 chances, você faz um gol, né? A Série A, às vezes, é um pouquinho... Precisa de menos chance. Alguns atletas, né, da Série A precisam menos chance para fazer gol, mas a gente vai precisar, normalmente, de mais chances para fazer o gol, é normal. Né? E a equipe está criando, que é uma coisa positiva, a gente está criando as chances. A gente não está tendo também aquela chance, entrou sozinho, cara a cara com o goleiro, escolheu o canto e chutou para fora, ou teve displicência. Esse jogador tem uma chance, às vezes quer cavar, tem um lance de displicência, a gente cobra de uma maneira diferente. A gente tem trabalhado na questão dos treinamentos de finalização ali, a gente tem feito esses treinamentos ali, analítico que a gente fala, né, sem oposição para o jogador acertar, e alguns treinamentos que a gente faz, a gente propõe finalização numa situação de jogo, com pressão do zagueiro, né, do adversário. E aí uma hora a bola vai entrar, né? A gente tem que criar, acho que você exemplificou bem esses 2 últimos jogos, né? Que eu estou aqui, a gente teve chance de fazer mais gols, vencemos a última partida, então o gol não faz falta quando você vence. Hoje, esses gols que a gente não fez fizeram um pouquinho mais de falta. Mas assim, não identifiquei nada de anormal, de ser uma displicência, um excesso de capricho, quis fazer um gol bonito. Não, a gente finalizou bem, o goleiro defendeu, bola na trave, bola que passou raspando. Eu acho que a gente finalizou com seriedade para fazer o gol, infelizmente não fomos felizes hoje. Boa noite, Claudinei. Taticamente falando, você conseguiu repetir a escalação, porém num jogo diferente, né? No primeiro jogo, Londrina não teve assim tanta posse de bola como teve hoje. Em alguns momentos você fez uma linha de 6 com o Iago e o Henrique voltando muito, e hoje o Iago Teles teve mais liberdade. O Londrina conseguiu, com isso, atacar muito mais durante a partida com a liberdade do Iago Teles. Porém, após as alterações, o Londrina acabou perdendo muito a segunda bola, muito cruzamento na área, e o Londrina não conseguia pegar os rebotes para fazer as maiores finalizações e, quem sabe, até o gol. Essas modificações acabou afastando o meio-campo do ataque, né, para você chegar e fazer essas finalizações após os rebotes. O que mudar para o próximo jogo, quando o Londrina tem a posse de bola, vai para a pressão, mas que você consiga reter isso? Assim, eu sinceramente, assim, eu vou rever o jogo, lógico que é obrigação nossa ver o jogo várias vezes e analisar. Na beira do campo, eu não percebi tanto que a gente perdeu tanta segunda bola, né? Eu não achei. Tem um lance ou outro que se a gente tivesse perdido no meio da segunda bola, a gente teria muito contra-ataque do adversário, a gente não teve muito. É lógico que quando você muda atleta por característica, né? O jogador entra. Em alguns momentos eu achei que o Iago e o Carlos vieram muito por dentro, acho que eles tinham que estar mais com o pé na linha, o lateral vir jogar por dentro, justamente para a gente ter essa sustentação por dentro, né? Quando tivesse cruzamentos. Mas assim, a equipe. A gente não teve a posse pela posse, né? A gente não deixou o adversário ter a bola. Eles dominavam a bola, a gente roubava de volta, jogava de novo. Não ficamos com aquela posse de dá a bola pro goleiro, fica ali, né, especulando o jogo. A gente teve uma posse agressiva, buscando o gol o tempo todo, que é o que a gente pede. E eu vou olhar essa tua observação, vou dar uma olhada, vou ver se realmente procede. Na beira do campo, sinceramente, eu não percebi a gente perder tantas segundas bolas, uma hora ou outra, e às vezes não em função das trocas, ou até pode ser em função das trocas. Se você bota o Martã descansado, o Martã vai se projetar muito mais do que o Cadi. Então, às vezes, o Cadi está ali esperando para ganhar a segunda bola, porque já está um pouco desgastado, e o Martã entra para aquele afã de fazer o gol, acaba se projetando, tentar um cruzamento, tentar pisar na área para fazer o gol. O próprio Carlos teve finalização dentro da área ali. Então, às vezes, esse afã de fazer o gol, você se desorganiza um pouco, que é normal, mas não por incapacidade de quem entrou. É mais questão de situação de jogo, de você começar a se expor um pouquinho mais para tentar fazer o gol.